Saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais esta tão grande oportunidade que o nosso Deus assim nos concede. Quero desde já agradecer ao nosso Deus pela grande oportunidade de poder estar aqui, falar mais um trecho da palavra de Deus, mais um trecho das Sagradas Escrituras, meditando um pouco com você, caro ouvinte, caro irmão da palavra de Deus. Eu gostaria de lhe convidar para abrirem suas Bíblias no livro que fala das profecias dos últimos tempos. Um dos livros, o livro do profeta Daniel, que fala acerca das promessas futuras, das profecias futuras do que irá ocorrer na terra. Vamos meditar um pouco no último capítulo do livro de Daniel, capítulo de número 12, e os 13 versículos da palavra de Deus, que fala que tem por tema os últimos tempos, as palavras seladas. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e o que as muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda, à beira do rio, e o outro da outra banda, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até ao fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, palavra maravilhosa, palavra gloriosa que fala sobre os eventos finais, palavra que fala sobre os eventos futuros, o que irá ocorrer sobre a terra. E já no Antigo Testamento, Deus, ele já havia se revelado, ele já se revelava para os seus santos profetas, para que eles pudessem estar nos trazendo palavras de profecias futuras, ou seja, do que iria ocorrer já sobre a terra. Muitas profecias já se cumpriram, mas ainda tem-se muitas ainda para se cumprir. E uma delas está proposta nesse capítulo 12, que fala justamente do arrebatamento, que fala do período da grande tribulação, que fala também do período da redenção da parte daqueles que irão ser alcançados pelo Senhor. Então nós observamos que inicialmente Deus ele havia revelado a Daniel que haveria um período na terra, um período sombrio sobre a terra, que esse período comumente nós chamamos um período da grande tribulação. Então, esse período ele ocorrerá quando a igreja não mais estiver aqui na terra, ou seja, quando a igreja ela for arrebatada. A Bíblia diz que não houve
período mais terrível na face da história, a não ser esse que ainda está por vir. Nem ainda nos tempos de Noé, quando houve aquele grande dilúvio, nem ainda quando Sodoma e Gomorra queimou sobre aquelas pedras que caíram ali naquelas cidades e exterminou aquela população. Nem ainda, né, esses eventos antigos, ou seja, eventos grandiosos, não estão para se comparar nos tempos terríveis que estarão por vir. É interessante que muitas pessoas elas falam do momento atual em que nós vivemos, falam que são dias difíceis, são dias trabalhosos, isso aí eu concordo. Mas só que o tempo em que nós estamos vivendo não chega nem a 1% do que o tempo terrível e trabalhoso que se chegará sobre a terra. Nós acreditamos que quando Jesus ele voltar, nessa volta agora, nessa primeira volta, nós observamos que Jesus ele vai vir de maneira invisível, ou seja, a Bíblia diz que os que dormem no pó da terra, ou seja, os que já estão descansando com o Senhor no seio de Abraão, eles serão primeiramente ressuscitados, ou seja, eles encontrarão com o Senhor nos ares. Os que estiverem vivos, esses sim, esses serão arrebatados, ou seja, eles serão tirados da terra. Ou seja, eles serão tirados de uma maneira em que as pessoas elas só irão perceber que elas não estão na terra, né, quando olharem para um lado e para o outro e não ver o seu ente querido. Então essas pessoas elas serão tomadas de uma maneira invisível, né, onde não mais se achará na terra. Então, quando isso ocorrer, haverá um período tenebroso na terra. Por quê? Porque toda a terra praticamente estará chorando pelos seus entes queridos que partiram, que foram arrebatados. E a terra ela estará em um grande caos, a terra ela estará numa crise profunda, crise política, crise social, crise econômica. E nesse momento, nesse período, vai surgir um oportunista, vai surgir uma pessoa, né, que vai querer resolver todos os problemas do mundo, né? Essa pessoa ela vai receber um nome, mas ela vai receber um título, que vai ser um título de o anticristo, ou seja, aquela pessoa que vai fazer guerra, vai fazer oposição a tudo que se chama de Deus, ou seja, tudo que faz parte relacionado a Deus. Hoje em dia nós temos a liberdade de pregarmos o Santo Evangelho, de falarmos a palavra de Deus, e estamos aqui nessa live falando a respeito de Jesus, mas nesse período, quando esse homem, essa abominação desoladora, em que Daniel ele fala aqui, que essa abominação desoladora, que vai ser o anticristo, que vai subir aqui na terra, juntamente com o falso profeta, né, esse período será um período de grande dificuldade sobre a terra, onde esse período ele vai se dar num período de 7 anos. No início vai ser um período de 3 anos e meio. Por quê? Porque ele vai buscar ser um facilitador. Ele vai buscar resolver os problemas do mundo que até então foram deixados após o arrebatamento da igreja. Ou seja, grandes lacunas irão ficar naquele período. Então, esse homem ele vai ser visto como uma solução, como uma salvação do mundo. E ele vai tratar muito bem as pessoas, as nações, os reis, vai fazer grandes amizades. Mas quando passar os 3 anos e meio, ele vai mostrar verdadeiramente o seu caráter maligno, ou seja, ele vai ser usado pelo próprio Satanás para poder perseguir os cristãos, para poder perseguir a igreja, onde haverá uma marca, a Bíblia diz lá em Apocalipse, ou na mão direita ou na testa. Então, só quem vai poder comprar e vender nessa época é quem tiver essa marca. Mas a Bíblia também diz que quem receber essa marca já está condenado. Ou seja, quem receber essa marca, essa pessoa não poderá mais receber a salvação, ou seja, aceitar a Jesus. Por quê? Porque já tomou a sua decisão. Ela preferiu optar, seguir ao anticristo, do que padecer pelo amor de Cristo. Então, esse período será um período de grande tribulação sobre a terra, mas quando chegar ao fim
dos 7 anos, ou seja, dos outros 3 anos e meio, a Bíblia diz que Jesus vai retornar, vai voltar agora de uma maneira visível, com os seus santos anjos, com todo o seu exército celestial e com a igreja, para pelejar contra o anticristo e o falso profeta. A Bíblia diz que quando terminar esses 7 anos, Jesus ele vai vir, vai lançar o anticristo e o falso profeta vivos no lago de fogo. E Satanás ele prenderá durante 1000 anos. Daí haverá um período de 1000 anos aqui na terra. Ou seja, haverá um período em que a igreja e o povo que atravessou a grande tribulação vai passar um período de 1000 anos aqui na terra. Logicamente que pessoas irão morrer, né, durante o milênio, mas elas morrerão com longevidade, ou seja, com longas idades. Mas a Bíblia diz que nesse período, né, durante o milênio, ainda haverá pessoas que ainda irão rejeitar a vontade de Deus. Mas, para que você saiba, caro ouvinte da palavra de Deus, caro irmão em Cristo, né, saiba de uma coisa, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para levar a sua igreja, uma igreja lavada, uma igreja remida, um povo seu que preferiu, né, não viver conforme o mundo, mas viver conforme a palavra de Deus, andando em santidade, né, andando em amor, andando em respeito ao próximo, obedecendo a sua palavra. Então, uma coisa eu digo a você, o tempo chegará, o tempo do fim chegará. Período difícil ainda está por vir, um período tenebroso ainda vai surgir na terra, mas que Deus te ajude para que você não venha a entrar nesse período da grande tribulação, mas que você venha a ser arrebatado juntamente com toda a igreja antes desse período acontecer. Então, eu já convoco a você, que você ainda que não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, entregue hoje a sua vida a Jesus, né, para que ele possa mudar, para que ele possa transformar a sua vida, para que ele possa escrever o seu nome no livro da vida e você ter o passaporte para os céus. Amém? Que Deus fortaleça a tua fé, te ilumine em nome de Jesus. Amém?